Então, só para vocês entenderem, né, por que que eu estou no fórum e o que que eu faço, assim, eu hoje estou vinculada ao programa de mestrado profissional da UF, de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Então, lá eu oriento algumas pesquisas que têm essa temática de logística reversa e agora também de economia circular. Eu atualmente faço parte da equipe do projeto Recupere, que ele é desenvolvido pelo CETEM, que é o órgão de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele é um projeto mais amplo, ele fala da economia circular e da recuperação de materiais secundários, e eu também faço parte, né, da subcomissão de logística reversa no fórum, e aí, devido a essa proximidade, a gente tem trabalhado junto, e a Isabela me chamou hoje para poder estar contribuindo com essa palestra. Então, ela já fez uma abordagem, né, bem ampla, bem profunda sobre essa questão da economia circular, mas só para vocês entenderem, porque a temática que vai ser tratada hoje, acho que é para cá que aponta. Aí. A gente, na verdade, hoje, a gente está tentando fazer uma transição, né, da economia linear para a economia circular. Então, a gente tem o que a gente chama de economia da reciclagem. Então, o foco hoje dos sistemas de logística reversa é ali, ó, naquela parte ali da reciclagem. Como a Isabela falou, a gente tem vários R's que a gente chama. Hoje, a literatura reporta 9 R's. Antes, a gente começou com 3 R's, né, apenas, e esses R's eles foram crescendo. Hoje em dia já está consolidado 9 R's. E aí a economia circular, além desses 9 R's, ela incorpora outras questões também de prolongamento de vida útil, de uso de energia renovável, de reciclação de água, tratamento de esgoto. Então, ela engloba isso tudo. E a gente ainda aqui está na fase da economia da reciclagem. Então, hoje, eu vou falar dos sistemas de logística reversa implantados no Brasil, a gente está nessa fase aí de transição. Então, a economia circular, com uma proposta de um modelo restaurativo e regenerativo, ela pode ser viabilizada por diferentes instrumentos, como a logística reversa, a economia compartilhada e a mineração urbana. Então, eu vou falar de logística reversa, mas é só para vocês entenderem que assim, a economia circular, para a gente passar por essa fase de transição, para efetivamente migrar para uma economia circular, outros instrumentos, eles também têm que compor esse cenário. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação sobre economia circular. Existe um projeto de lei, ele já foi aprovado, foi enviado para a Câmara, mas ele ainda não foi publicado. Mas a economia circular, né, a Isabela também comentou na palestra dela, não é um termo recente. Na verdade, ele foi citado pela primeira vez no Japão, num documento de 1990, e desde então vários países já publicaram leis, né, específicos sobre economia circular. Então, esse livro aí de mineração urbana fez esse levantamento, esse apanhado. Então, a gente tem leis de economia circular em diversos países já. Lógico que tem crescido mais nos últimos anos, mas isso não é algo tão recente assim. Para vocês verem, a gente tem hoje em dia a ISO. A ISO ela é uma organização internacional muito conhecida, né, de normatização. Na última palestra que a gente participou, elas ainda estavam sob desenvolvimento, elas foram publicadas no mês passado. O lançamento delas foi, eu acho que semana passada, o evento de lançamento delas é bem novo. E agora a gente tem a série 59.000 da ISO, que é sobre economia circular. Então, a gente tem na primeira ISO, que é a 59.004, alguns termos técnicos, né? Foi feita uma padronização de termos, os princípios, né, da economia circular e um guia para poder implementar a economia circular. Na ISO 59.010, existem alguns guias para empresas, instituições, organizações que queiram fazer essa migração, então essa transição para a economia circular, né? Eu tenho uma empresa, como é que eu posso adaptar, mudar a minha empresa, transformar ela para uma economia circular? E a última ISO, que é 59.020, que é super interessante, a Isabela mostrou lá, por exemplo, um slide que falava de quantos por cento a gente tem de circularidade hoje, né? Que é 7%. Como que se chega nesse número, né? Como se mede a circularidade? Então, a ISO 59.020, ela traz os indicadores, ela traz as medidas, como se quantificar o grau de circularidade. Isso pode ser feito em uma instituição, numa empresa. Então,
é um tema novo e que já tem agora uma série ISO recentemente publicada, focada nessa parte da economia circular. Aqui no Brasil, a regulamentação sobre logística reversa, ela tem mudado bastante, ela é bem recente, assim, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente teve uma quantidade gigante, né, de regulamentações, tanto em âmbito federal quanto estadual, sendo publicadas, além da criação de algumas ferramentas digitais e plataformas digitais. Então, esse cenário aí da logística reversa, apesar da gente já ter alguns sistemas de logística reversa mais antigos, esse cenário ele mudou bastante nos últimos 5 anos. E essas novas regulamentações, por quê, né? Qual é o objetivo dessas novas regulamentações? Algumas regulamentações, né, a gente vai citar mais para frente, foi para a implementação de novos sistemas de logística reversa, e aí eu dou exemplo aí dos medicamentos e das embalagens de vidro, que elas ainda não tinham sido implementadas, e elas vieram via decreto federal. Algumas normas que estão sendo revistas, então a gente tem o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi revista, passou, né, por uma regulamentação com o decreto 10.936, a Política Nacional de Saneamento Básico, que a Isabela comentou. Então, existem várias normas que estão passando por um processo de revisão, e aí eu mostrei o exemplo da norma da ABNT, de 2004, que é de 2004, que está passando hoje por uma atualização. Qual a importância dessa norma? Essa norma, ela classifica os resíduos sólidos. Então, ela vai classificar a periculosidade desses resíduos. O resíduo que é perigoso, ele é alvo de logística reversa. Então, essa norma ela está passando por esse processo de revisão, ainda não foi publicada, mas vai sair uma nova 10.004. As novas regulamentações também têm um foco de inclusão de catadores, então ainda é uma longa caminhada a seguir, mas a gente sabe que os catadores eles têm ganhado esse espaço, têm ganhado importância, e o cenário legal também se reflete dessa forma. Estabelecimento de novas metas e prazos, então, sistemas que já estavam implantados, mas as metas eram de 2, 3, 4 anos e já acabaram, né? Já estavam previstas antes, elas passaram agora por novos instrumentos para estabelecer novas metas e prazos, e a parte de normatização e rastreabilidade, né? Do exemplo aí dos verificadores e dos relatórios de logística reversa, eles já são cobrados há bastante tempo, mas os relatórios agora, eles também, numa portaria desse ano, saiu uma portaria do Ministério do Meio Ambiente para normatizar como que deve ser entregue esses relatórios, quem que serão esses verificadores, né, como cadastrar novos verificadores, entidades gestoras, e principalmente focando nessa parte de rastreabilidade, porque para a gente conseguir verificar o cumprimento das metas, a gente tem que conseguir rastrear esses resíduos para poder a gente quantificar. Então, essas novas regulamentações tiveram esses objetivos. Então, tem uma série aí de instrumentos, de atos normativos. Então, tem alguns que são comuns para todos os sistemas de logística reversa. Então, a gente tem as normas da ABNT, por exemplo, que elas abrangem todos os sistemas de logística reversa. Essas portarias do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima também vão abordar pontos comuns em todos os sistemas, e as leis e decretos federais. Além dessas, existem outras regulamentações que são específicas por tipologia de resíduo. Tem uma específica para medicamento, uma específica para resíduo eletroeletrônico e assim por diante. Então, eu vou falar de cada uma delas. Então, falando um pouco dessas regulamentações que abrangem todos os sistemas de logística reversa, a gente tem a Lei Federal 14.000, nossa, tão pequenininho, 14.260, e tem 3 decretos federais que eles apresentam pontos em comum em todas essas cadeias de logística reversa. A Lei Federal 14.260, ela é de 2021, e ela estabelece incentivos à indústria da reciclagem. Ela cria um fundo, que é o ProRecicle, para poder financiar, né, projetos de reciclagem, e cria também a possibilidade das empresas poderem investir em projetos de reciclagem. E aí elas vão ter uma dedução fiscal. Isso ainda carece de regulamentação, mas surge aí como um incentivo para a indústria de reciclagem, que também precisa se fortalecer. O Decreto Federal 10.936 de 2022, ele regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que era de
de 2010, instituiu o Plano Nacional de Logística Reversa, que é integrado ao CINI e ao Planares. Instituiu também o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que a Isabela falou que a gente ia explicar melhor aqui o que é esse MTR. Determinou que a responsabilidade compartilhada, ela reforçou, né? Porque essa questão da cobrança para poder manter a sustentabilidade econômico-financeira do manejo de resíduos, ela é necessária, assim como se faz a cobrança, né, para os outros serviços de saneamento. E aqui ela reforça que essa sustentabilidade financeira vai ter que ocorrer mediante a cobrança dos usuários. E adota o princípio da responsabilidade compartilhada, né? Reforça, né? Isso já existia na Política Nacional de Resíduos Sólidos, então ela traz novamente esse princípio. Então, para vocês entenderem, assim, quem talvez não tem tanta familiaridade com os nomes, a gente vê nessas regulamentações diversos documentos sendo citados, agentes e plataformas. Então, o CINI é uma plataforma digital que visa centralizar as informações sobre resíduos sólidos. O MTR, ele é vinculado ao CINI, é um documento que é emitido, então, toda vez que existe um transporte de carga de resíduos, a empresa responsável tem que preencher. É um documento autodeclaratório, mas ela preenche esse documento. Qual a importância do MTR? A gente tem uma dificuldade de acompanhar as metas, de entender como que essas metas vão ser cumpridas, em determinar os quantitativos. Então, o MTR vai ser um dos documentos que vai compor essa conta, que vai permitir o rastreio desses resíduos. Então, o MTR é um documento emitido pelo CINI, que é o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos. O Planares é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Planares, ele trouxe algumas metas referentes à parte de embalagem em geral. Então, ele traz algumas diretrizes, estabelece alguns prazos e algumas metas. E isso tem que estar integrado. E tem o princípio da responsabilidade compartilhada. Como a Isabela falou, a gente tem na cadeia a responsabilidade compartilhada, né, de fabricantes, consumidores, distribuidores, importadores. Em diversos sistemas de logística reversa está explícito no documento daquela tipologia que o município ele não faz parte dessa responsabilidade compartilhada. Mas, no caso das embalagens em geral, por exemplo, por causa até do programa de coleta seletiva dos municípios, a responsabilidade também é compartilhada com os municípios. E existe a figura da entidade gestora. Está bem pequenininho, né, o slide, eu acho que para quem está vendo de longe. Mas eu quis explicar qual que é o papel da entidade gestora. A entidade gestora, ela é um agente, é uma empresa, né, uma pessoa jurídica, mas ela é um agente da logística reversa. Ela é responsável pela gestão e operação coletiva dos sistemas de logística reversa. Lembrando que assim, a empresa ela não é obrigada a aderir a um sistema coletivo. Ela pode ela somente fazer a logística reversa da empresa dela. Mas por uma questão de ganho de escala, né, questão de redução de custos, em geral as empresas preferem adotar o sistema coletivo e aí elas elegem a entidade gestora que vai operacionalizar esse sistema de logística reversa. Então, o que é operacionalizar? É dispor esses pontos de coleta, é cuidar da parte do transporte, é preencher os MTRs, né, para poder fazer o transporte, levar isso até a destinação final. Para isso, os fabricantes e os importadores, eles vão pagar a entidade gestora para poder operacionalizar esse sistema. E eles pagam proporcional à sua participação no mercado. Então, essa entidade gestora, ela é um dos agentes principais. Temos depois o Decreto Federal número 11.413, de 2023, que instituiu os certificados de logística reversa. Esses certificados também vão ser instrumentos utilizados para a comprovação de metas. Então, a gente já tem um documento, que é o MTR, e a gente agora também tem os certificados. São 3 tipos de certificado. Certificado de crédito de reciclagem de logística reversa, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o certificado de crédito de massa futura. Então, qual que é a diferença desses 3? O primeiro deles, que é o certificado de crédito de reciclagem, ele vai servir para comprovar que aquela massa de produtos ela foi restituída para a cadeia produtiva, para a cadeia de reciclagem. O certificado de estruturação, ele vai ser um investimento
focado nessa parte de reciclagem. Então, ela pode, por exemplo, investir numa associação de catador para poder capacitar aquela associação a, de repente, triar uma quantidade maior, com equipamentos. Para isso, ela vai apresentar um que a gente chama de projeto estruturante, e o certificado de massa futura supondo, a empresa investiu num projeto estruturante que ultrapassa até a massa que ela precisava. Então, esse créditozinho, esse extra que ficou, se transforma nesse crédito de massa futura. Então, o mais complexo, eu acho, de entender é o certificado de crédito de reciclagem e logística reversa, que é o documento principal. Então, o operador, e aí pode ser uma associação de catador, pode ser uma empresa privada, ele é responsável pela coleta, pela triagem e pela comercialização do resíduo, seja qual for o resíduo da logística reversa. Essa empresa, esse operador, quando ele coletar todo esse resíduo, ele vai vender ou diretamente para a indústria, no caso das embalagens de agrotóxicos, ele pode estar retornando essas embalagens diretamente para as empresas que fabricam, para eles fazerem novas embalagens de agrotóxicos, ou para indústrias recicladoras. No caso do operador ser uma associação de catador, ela também tem essa particularidade de poder vender para um comércio atacadista de resíduo, que é para ganho de escala. Esses três agentes aí, nessa comercialização, a associação ou a empresa, ela emite uma nota fiscal de comercialização, né? E ela também preenche o MTR, que é esse documento declaratório de transporte de resíduos. Esses fabricantes ou essas indústrias recicladoras, elas retornam para o operador um CDF, que é um certificado de destinação final, que é um outro documento. Então, na ida para a indústria de reciclagem, tem uma nota fiscal e tem um MTR. Depois que a indústria de reciclagem recebe esse material, ela emite um outro documento para o operador, para quem vendeu esse resíduo, comprovando que aquela massa chegou lá para receber o destino final. Então, obviamente, esses documentos eles têm que conversar e têm que bater entre si. Depois de posse dessa nota fiscal e do CDF, desse certificado de destinação final, o operador vai encaminhar isso para a entidade gestora. Então, todos os certificados, quem vai emitir é a entidade gestora, os 3 certificados. Então, essa entidade gestora, ela vai receber essas notas fiscais, vai receber esse CDF, vai analisar tudo, né, vai homologar tudo, e vai enviar essas notas fiscais, esses CDFs, para um outro agente. Quem é esse outro agente? É o verificador de resultados. É como se fosse um auditor, é uma outra pessoa jurídica separada, que vai fazer a análise dessas notas fiscais, vai ver se não vai ter duplicidade. Estando tudo correto, ela devolve para a entidade gestora, dizendo que está tudo ok, ou apontando as melhorias necessárias. De posse dessas informações, as entidades gestoras, elas têm as informações de todos os seus fabricantes e de todas as massas de embalagens e de produtos que esses fabricantes colocaram no mercado. Essas informações, elas são fechadas, elas são privadas, só a entidade gestora tem acesso, através de um black box. Black box é um sistema, uma plataforma também de armazenamento de informações que é restrito, e aí esse nome black box, essa terminologia também está descrita no decreto. De posse dessas informações, de quanto que cada empresa colocou no mercado, da análise do verificador de resultados, finalmente a entidade gestora ela emite esse certificado de crédito de logística reversa para o operador. Então, se eu sou uma associação de catador, eu sou um operador, eu tenho que passar por todo esse processo. Eu tenho que juntar uma massa de resíduo, eu tenho que vender isso para uma indústria de reciclagem. A reciclagem me devolve um documento dizendo que vai dar a destinação final. Eu, associação de catador, eu envio isso para a entidade gestora. Essa documentação toda é analisada, verificada externamente. E aí, sim, eu falo para aquela associação, você conseguiu restituir tantas toneladas, então está aqui o seu certificado de crédito de reciclagem e logística reversa. E aí, o que essas associações ou esses operadores vão fazer com esses certificados? Eles vão vender, eles vão ser remunerados, né? Eles vão, parecido com o sistema de crédito de carbono, então eles vão vender para que os fabricantes possam comprovar que restituíram aquela massa e baseado na meta que cada tipologia de resíduo tem.
Então, assim, é o certificado de crédito e reciclagem de logística reversa. Já o caso do certificado de estruturação e reciclagem de embalagem em geral, para o operador receber esse certificado, ele tem que atender a alguns requisitos. Um deles é ter um projeto estruturante. O que é esse projeto estruturante? Representa que mais de 50% de recuperação das embalagens em geral, ela tem que ser cumprida com uma parceria com uma organização de catador num prazo mínimo de 12 meses. E ela ainda tem que observar uma metodologia de implantação em que ela tem que fazer, dentro daquela associação, um diagnóstico de melhoria, um plano de ação, ela tem que fazer um investimento financeiro ali, ela tem que qualificar aqueles catadores, prestar assessoria técnica, né, monitorar e avaliar esses resultados e investir na regularização e na formalização desses catadores. Então, isso permite criar, ampliar ou melhorar uma infraestrutura que é necessária para o retorno dessas embalagens. E prevê também as ações de educação ambiental da população local para o descarte correto dos resíduos gerados. No caso do certificado de crédito de massa futura, esse projeto pressupõe, né, além de tudo, apresentar um estudo demonstrativo de viabilidade técnica e econômica da operação, e, como eu falei, é como se fosse um excedente. Então, esse projeto, às vezes estruturante, ele envolve um investimento maior e ele consegue até ultrapassar a meta, e aí não vai ficar restrito àqueles 12 meses. Então, esse prazo de implementação não vai poder ser superior também a 5 anos, e existe uma projeção estatística do volume que seria colocado no mercado nos anos subsequentes. Então, como é que você sabe se eu já atendi a meta dos próximos anos? Então, é feito esse estudo de viabilidade técnica e econômica. Essa empresa, ela vai fazer essa projeção de quanto que ela colocaria no mercado. Então, quanto que ela atendeu da meta daquele ano, aquele excedente vai virar o crédito de massa futura. Então, e no final do projeto estruturante, existe a previsão da transferência dos ativos adquiridos, ou seja, eu sou uma associação, eu recebi um equipamento para poder conseguir fazer um processamento ali, um equipamento mais caro. Então, no final desse projeto estruturante de 5 anos, esses ativos eles vão ter que ser, os ativos, né, os equipamentos que foram adquiridos vão ter que passar, né, para frente, vão ter que ser doados para essas associações. Recentemente também foram publicadas 2 portarias pelo Ministério do Meio Ambiente. Nossa, tão pequenininho. O primeiro deles estabelece modelo para a elaboração do relatório anual de resultados. Então, como é que funciona? Todos os sistemas de logística reversa, eles têm que elaborar anualmente um relatório comprovando o cumprimento das metas ou não. O que acontecia é que cada entidade gestora apresentava um relatório dentro de um formato. E aí o Ministério do Meio Ambiente resolveu normatizar isso. Então, eles estabeleceram agora qual que é o formato desses relatórios, quais são os itens mínimos obrigatórios desses relatórios. Outra portaria também estabelece o procedimento para o cadastramento e habilitação das cooperativas no CINI, e aí a gente tem, aqui no Espírito Santo, a gente tem até um levantamento muito atualizado das associações de catadores, mas eu que estou nesse outro projeto, por exemplo, o projeto Recupere, a gente vai entrar numa fase de entrevistar as associações do Brasil. É muito difícil conseguir as informações de onde tem associação, quais são as informações de contato, né? Se essa associação já está formalizada, se emite nota. Então, essa portaria ela tem esse objetivo de fazer esse levantamento, de fazer esse cadastramento, para que se consiga ter esse mapeamento de todas as associações. Tem outras 2 portarias que estão sob consulta pública, a previsão de que elas sejam publicadas ainda esse ano. Uma delas é para estabelecer os critérios para as entidades gestoras se cadastrarem e a dos verificadores de resultado. Então, com esse foco, hoje a gente tem um número muito pequeno de empresas que são verificadores de resultado, então esse mercado ainda está bem fechado, e as entidades gestoras, que também já foram criadas desde os primeiros sistemas de logística reversa, agora vai ter uma portaria normatizando quais são os critérios que essas entidades gestoras vão ter que cumprir para se tornarem entidades gestoras, né? Então, dentro daquele esqueminha que eu mostrei antes, esses símbolos em laranja são
o que estão passando por essa revisão, né, que estão passando por essa normatização do Ministério do Meio Ambiente, que são elos sensíveis, né, a entidade gestora que faz toda a gestão e operacionalização, e a entidade gestora ela era formada de uma forma livre, as empresas se juntavam e criavam uma entidade gestora. Então, agora não, agora, quando sai a portaria, vão ter os critérios que essas entidades gestoras vão ter que cumprir, e essa auditoria, né, externa também, esse verificador de resultados, ele também vai ter que cumprir alguns critérios para ser um verificador de resultados, porque é ele que vai conferir se as informações estão batendo ou não, se cumpriu ou se não cumpriu. E como que a gente vai apresentar isso dentro do relatório? Isso também acabou de ser publicada a portaria para poder normatizar também. A NBR, como eu falei para vocês, 10.004, ela está passando por esse processo de revisão e de atualização, ainda não foi publicado, também acredito que esse ano sai essa publicação. Tem um impacto direto no sistema de logística reversa, porque essas normas são utilizadas para classificar os resíduos, para determinar qual é a periculosidade deles. Isso tudo está sendo revisto até em conta também de algumas substâncias que ainda não eram conhecidas na época de 2004. Tem várias substâncias, incluindo substâncias que estão, por exemplo, em resíduos de equipamento eletroeletrônico, que tem um potencial poluidor grande. Então, essa norma está passando por essa atualização. O Decreto Federal 11.414 é um decreto extremamente importante também do ponto de vista social, porque ele prevê essa inclusão socioprodutiva das associações. Ele criou o programa Diogo de Santana, e dentro desse programa existe uma série de incentivos, né, de ações para poder fomentar essa inclusão socioprodutiva. Criou-se esse comitê interministerial, então vai ter um acompanhamento de um comitê com representantes de todos os ministérios. E o que esse decreto prevê? Ele tem uma adesão voluntária aí dos municípios, das entidades, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e ele prevê que quem aderir, quem assinar esse termo de adesão, vai ter que criar esse plano de ação. Nesse plano de ação vai ter, assim, todas as ações detalhadas que vão ser realizadas no âmbito local e regional, como o fechamento dos lixões, incentiva a criação de cooperativas, associações, além de ações de inclusão socioeconômica de catadores. E fica o compromisso de cadastrar também essas famílias de catadores, também buscando fazer esse levantamento de todos esses catadores das associações e organizações. E aí, para isso, a contrapartida são os recursos que os municípios vão poder ter acesso. Então, existe uma previsão de recursos para ajudar, né, a financiar a gestão do programa e estruturar o apoio técnico administrativo. Tem uma diversidade de instrumentos que vão poder ser utilizados, então convênios, contrato de repasse, acordo de cooperação, termo de fomento e colaboração. Hoje a gente tem esses sistemas de logística reversa no Brasil. Embaixo eu coloquei o logo das entidades gestoras. Como eu falei para vocês, essa adesão ela não é obrigatória, né? Ela é voluntária. Pode existir, inclusive, mais de uma entidade gestora. E aí eu cito o exemplo ali dos produtos eletroeletrônicos. No Brasil, a gente tem 2 entidades gestoras, que é a Green Electron e a Abre. Então, com essa possibilidade de cadastramento de novas, né, entidades gestoras, quem sabe a gente tem uma mudança aí de cenário com mais entidades gestoras. Quanto mais melhor, até como, repetindo o Brasil continental, né, que a gente tem. Algumas regulamentações federais específicas por tipologia de resíduo. Então, a gente já tem alguns sistemas de logística reversa que foram implantados desde antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, outros que vieram depois. Essas são só regulamentações em nível federal, e em nível estadual a gente tem uma quantidade bem grande também. Eu não vou adentrar em nenhuma delas especificamente, eu acho que até ficou um pouquinho pequeno para quem está assistindo aqui, mas depois quem está no vídeo, né, vai conseguir ver o material e acessar essas informações. Tem os acordos setoriais também que foram firmados depois da política nacional, e alguns mais recentes também. Uma outra NBR, e aí a gente tem aquela NBR que é a 2004, que vai ser comum para todos os sistemas de logística reversa. Essa BNT ela já é específica para um tipo de resíduo, que é o resíduo eletroeletrônico. Então, tem 2 NBRs que determinam quais são os critérios, né, que normatizam como é que deve ser feita a manufatura reversa. Então, para vocês entenderem o que é manufatura reversa, a gente fala de logística reversa,
o que é a manufatura reversa? Ela é uma etapa ali dentro do processo, né, de reciclagem para poder conseguir separar os componentes que são recicláveis e os componentes que são perigosos. Então, tem uma específica para aparelhos de refrigeração e uma específica para resíduos de eletroeletrônicos de uma forma geral. Por que tem que ter essa normatização? Que no caso dos resíduos eletroeletrônicos, a gente tem partes dele que são perigosas e partes dele que são recicláveis. E aí, pelo risco, né, pela exposição a esses componentes que podem ter oferecer essa periculosidade, que tem essas normas específicas da ABNT. O Planares, como eu comentei, ele é um instrumento que trouxe as metas e os prazos para as embalagens em geral. Então, existe no final dele as metas por região brasileira. E eu fecho a minha fala trazendo assim alguns desafios, né, deixando alguns problemas nas mãos dos promotores aí para tomarem soluções, para começarem a se movimentar. Uma questão um desafio que eu vejo é a harmonização das regulamentações estaduais. E aí do lado eu trouxe para vocês, por exemplo, o resíduo eletroeletrônico. Vem a pergunta: ele é perigoso ou ele não é perigoso? E eu coloquei as duas fotos. Tem uma televisão nova e tem uma televisão quebrada. A televisão nova, quando ela sai da fábrica, ela não é um resíduo, ela é um produto. Então, ela vem com uma transportadora normal. Quando ela vai para sua casa e quebra e você vai descartar, ela vira um resíduo perigoso. Então, o custo de transporte quando sai da fábrica é muito mais baixo, quando ela se torna um resíduo perigoso e tem que retornar para a indústria recicladora. E aí os estados se dividem. Olha, uma parte dos estados, nas suas regulamentações estaduais, considera o resíduo eletroeletrônico como perigoso e uma parte dos estados não considera. Isso implica diretamente na cadeia reversa. Então, a gente não tem usinas recicladoras no Brasil que processem todo o resíduo eletroeletrônico, mas as que têm estão concentradas onde? Em São Paulo. Então, se você sai de um estado em que ele não é perigoso, mas você passa por um estado que ele é perigoso, quando você vai preencher o MTR, você bota o quê, né? Porque num pedaço do trajeto ele vai ser pela regulamentação estadual, no outro pedaço ele não vai ser, no outro pedaço ele volta a ser de novo. Então, assim, essa harmonização na regulamentação estadual eu acho desafiadora. Outra questão de harmonização. Esse monte de quadradinho que você está vendo aí é um print da palestra do Ministério do Meio Ambiente, quando eles apresentaram a nova portaria, que é a apresentação dos relatórios. Então, aí a gente tem em cada coluna um sistema de logística reversa, e para cada sistema de logística reversa, o que cada relatório deve conter. Por que não tem essa harmonização? Porque cada sistema de logística reversa foi implantado em momentos diferentes. Então, você tem que harmonizar aquilo que a legislação federal fala e aquilo que aquele instrumento específico daquela tipologia já fala. Então, em colorido estão os pontos em comum. Então, todos que estão em rosa são os pontos em comum, e aí o amarelo só está nos 4 primeiros. Então, você vê que já foi um desafio, né? Que para sair a portaria, eles tiveram que assim, tentar harmonizar aquilo que já existe com aquilo que, né, contemplaria tudo que deveria ter no relatório. Então, essa harmonização entre os sistemas de logística reversa e entre também os próprios estados, eu acho bem desafiador. Alguns equívocos na legislação, eu trouxe aqui um exemplo no nosso estado, né? A gente tem uma lei estadual sobre, eles chamam de lixo tecnológico na época, e que dentre as possibilidades de destinação final, está ali incineração. Então, dentro do nosso estado, a gente tem uma lei estadual que fala que aqui no Espírito Santo a gente pode incinerar resíduo eletrônico, que de todas as possibilidades de destinação final, não é nem que ela é menos recomendada, ela não deveria acontecer, a incineração. Os resíduos eletrônicos, eles têm várias substâncias que, quando eles são incinerados, ela gera a formação de gases extremamente tóxicos, porque os nossos equipamentos eletroeletrônicos, eles são feitos para não queimar quando eles esquentam, né? O nosso computador, se a gente usa muito, ele fica quente, e aí a gente tem aquele ventiladorzinho ali para poder resfriar, mas para evitar que ele pegue fogo, eles adicionam substâncias chamadas retardadores de chama.
Então, esses retardadores de chama são para nossa proteção, para se o equipamento esquentar, ele não pegar fogo. Só que se você incinerar, como ele retarda a chama, o equipamento ele fica queimando. Então, esses retardantes de chama, eles são tóxicos. Então, existem alguns equívocos. Eu procurei uma palavra para pegar assim mais leve, mas eu só achei equívoco. A legislação precisa de atualização. Precisava ser revista e precisava ter uma modificação nessa parte especificamente. Outros desafios são a ratificação, né, de tudo que a gente tem hoje em nível federal e nível estadual. E aí veio até a pergunta dele, né, por que não tem medicamento, não tem coleta de medicamento nos municípios pequenos. Então aí, ó, mostra, isso aí é um print do Planares, como que estão distribuídos os pontos de entrega voluntária para a parte de embalagens. Então, a gente sempre vê essa diferenciação clara, né, dos estados que fazem parte da região sul e sudeste com o resto, principalmente o norte e o nordeste. Então, até no levantamento do projeto que a gente está fazendo agora, é difícil encontrar os agentes da logística reversa para serem entrevistados nessas regiões. Então, a gente não tem uma distribuição igual, as próprias metas para essas regiões são menores, e a gente tem a questão também das metas englobar, em geral, grandes centros populacionais, né? Que no caso do residenciamento eletrônico. A gente tem, no caso dos residenciamentos eletrônicos, como meta ter pontos de entrega voluntária até 2025 para cidades com mais de 80 mil habitantes. E as cidades com menos de 80 mil habitantes ficam como? Então, elas não vão precisar ter pontos de entrega voluntária. E a gente também tem algumas metas que são quantitativas. Então, assim, a meta, ela não é nem regionalizada, ela é uma meta brasileira. Então, assim, tem que recuperar, por exemplo, 20%. Então, se você for em São Paulo, no Rio, em BH, se você escolher as grandes cidades, você já consegue bater a meta ali, porque é uma meta quantitativa em nível de Brasil. Então, qual que é o desafio? Ratificar essas metas em nível estadual e trazer metas quantitativas e geográficas, ou seja, todos os municípios têm que ser abrangidos pelo sistema de logística de reversa, independente do número de habitantes, e as metas quantitativas, elas até podem ser as mesmas, só que elas vão ser as mesmas no nível estadual. Então, isso já vai fazer com que a meta nacional suba, né? É o que a gente tem trabalhado, né, na subcomissão. A inclusão dos catadores no sistema de logística reversa, ela está prevista no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, antes mesmo, né, dessa revisão, já tinha essa previsão de inclusão, então isso também é um desafio, também é uma bandeira aí que a gente está tentando sempre lutar por ela. Tem alguns avanços na legislação, mas ainda é um caminho longo para poder, de fato, conseguir incluir os catadores nesses sistemas. Obrigada.